Bom dia, jovens. Estamos começando mais uma semana da disciplina de Digitals. Estamos chegando ao fim, últimos momentos aqui da nossa disciplina, do nosso ano, do nosso curso, momentos decisivos para a nossa disciplina. Segundo dia aqui do projeto Epic Task, nós já temos aqui a lista das tarefas do banco de dados. Nós já temos aqui a funcionalidade de apagar uma tarefa do banco de dados. E hoje nós vamos fazer o cadastro na tarefa e vamos fazer a parte de autenticação. Essa é a meta, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva aí em relação a essas funcionalidades. Algum problema, alguma questão antes de entrarmos aqui em relação às entregas, Gemini? Tem um aviso que pode, de repente, caso tenha uma questão, podem falando aí. Tem algum aviso que, de repente, pode causar um choque de realidade. Nesse final de semana, eu cadastrei no portal checkpoints. Então, não se desespere, tá? Checkpoints vocês já estão fazendo, já está pagando parcelado, né? Para não ficar pesado. Então, embora apareçam algumas datas lá com checkpoints, 3 checkpoints, aquela data é só para eu conseguir ter um lugar para digitar os checkpoints no final do semestre. Então, as notas que vocês têm no Gemini lá, né? Na parte de notas, você já tem a nota que você já obteve lá garantida, né? Só pode melhorar. A nota que está lá só pode melhorar. Então, lá tem a nota do Rubi, da Esmeralda e do Diamante. Essas notas eu vou lançar no portal. Temos 3 checkpoints. A menor vai ser descartada, né? Aquele esquema a regra que já é institucional, já da FIAP. Então, eu preciso marcar uma data, que seria a data de realização desses checkpoints, para eu conseguir fazer o lançamento dessas notas. Então, apareceram lá no portal essas datas, mas eu coloquei umas datas aleatórias lá, só para eu ter o campo depois para digitar. Não quer dizer que vai acontecer um checkpoint nesses dias, tá? Vai acontecer, mas nesse esquema que a gente está fazendo pelo próprio Gemini, tá? Então, só esse esclarecimento, porque os registros vão refletir uma coisa diferente da realidade. A realidade é que os checkpoints a gente está fazendo todas as semanas pelo Gemini. Muito bem. Então, vamos para a funcionalidade aqui de criar uma tarefa, cadastrar uma tarefa aqui para a nossa equipe. Para cadastrar a tarefa na nossa equipe, a gente vai precisar de um formulário, a gente vai precisar também de um botão para cadastrar ou para acessar esse formulário para fazer esse cadastro. Vamos lá na documentação de Materialize. Eu gostaria de, já que a gente está utilizando o Design System do Google, eu gostaria de um botão flutuante, assim como é o Design System do Google. Vamos procurar aqui por buttons. Aí que é esse tipo de botão que eu quero, né? Que é aquele que é flutuante. Não vai estar em lugar nenhum, vai estar no cantinho da tela ali, né? Aqui ele dá a formatação do botão, mas para ele ficar posicionado no lugar correto, aí ele dá um link aqui para uma documentação onde tem esse código completo. Então, vamos aqui nesta página do Floating Action Button. E ele dá um exemplo aqui, só para vocês visualizarem o que eu quero, é algo parecido com isso. Na verdade, o botão ele vai estar nessa posição, só que ele não vai ter essas opções aqui de um monte de coisa, né? É só um botãozinho para cadastrar. Vou copiar esse código aqui, que gera esse botãozinho de cadastrar, e vou jogar na nossa página, lá nas nossas views que ficam dentro de Research, Template, Task, Index, no caso tem um até o momento. Eu vou colocar aqui no final, ó, última coisa do meu body, vai ser, então ele vai ficar flutuante, né? A posição não importa muito. Vou deixar lá embaixo. Beleza. Salvar aqui. E no nosso código, vou atualizar a página, já temos aqui esse botão, né? Ele não está com aquele comportamento de abrir, né? Porque precisa de JavaScript, nós não trouxemos o JavaScript para o nosso código. Mas também eu não quero isso. Então, já vou até dar uma limpada nele aqui, ó. Essa UL,
essa lista de itens aqui é a lista dos ícones que vão abrir quando eu colocar o mouse em cima, que não estão abrindo porque não tem JavaScript e nem é para abrir mesmo. Então, eu vou tirar também o conteúdo aqui, apagar toda essa URL. Então, vamos ficar com a div Fixed Action Button, o button em si, que é esse daqui, e dentro do botão tem um ícone. Esse ícone aqui está como Edit. Vou trocar o nome do ícone para add, porque é o botão para cadastrar uma tarefa, né? Então, aqui nós temos as tarefas, e aqui eu tenho um botão para criar uma nova tarefa. Esse link aqui, ele vai para o endereço, onde vai estar o meu formulário. Vou colocar aqui, então, um href. Vamos colocar o endereço como /new, /task, /new, /task, /new. Então, esse vai ser o endereço que o meu controller vai capturar para mostrar, então, o formulário de cadastro de nova tarefa. Task new. Atualizando aqui, clicando no botão, a gente vai lá para /task, /new, e aí não existe essa rota, né? Não existe essa 400. Show. Vamos criar, então, essa rota dentro do nosso próprio Task Controller, né? Então, aqui nós temos a rota da página inicial, a rota para apagar, e agora vamos criar mais uma rota do tipo GET, né? Porque aqui eu quero obter os dados, obter o formulário para cadastrar uma tarefa. Então, GET mapping, /task, eu já tenho aqui no mapeamento do controller, aqui eu vou acrescentar só o complemento, que é o new. Seria /new, se eu colocar o /new, a gente economiza um pouco. Vamos fazer então um método público que retorna uma string. Vou chamar esse método de form. Não tem nenhum parâmetro. E simplesmente vamos retornar aqui a página que eu quero mostrar, que é a minha página de formulário. Eu vou criar essa página lá dentro da pasta task. E essa página vai chamar form.html. Form.html. Não colocamos aqui o HTML. Colocamos só o nome do arquivo. Só isso, já temos o mapeamento. Vou vir aqui, então, dentro da pasta task, vou criar esse arquivo form.html. Vou criar aqui vou copiar, por enquanto, vamos copiar esse arquivo todo, esse index.html, porque a gente já vai ter os imports e vai ter o menu, né, que vai ter a mesma aparência, a diferença é que dentro do container a gente vai ter o formulário. Essa prática é um pouco perigosa, né? E complica a nossa manutenção depois. Se eu precisar adicionar alguma coisa diferente aqui, né? Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente pode otimizar essa questão do layout, né? Ter layouts iguais e se eu precisar mudar alguma coisa, todos os layouts eu mudo em um único ponto. Daqui a pouco a gente vai ver com TimeLift como é que a gente resolve esta questão. Então, aqui no meu form.html, que por enquanto é uma cópia exata do index.html, nós vamos manter aqui o menu de navegação igual. O container eu vou apagar o conteúdo do container. Vou apagar esse botão aqui de add, né? Então, a minha página de formulário vai ter um menu. No container vai estar vazio aqui, que é a parte central, né? Eu posso até colocar um H2, até um H3, cadastrar tarefa. Um H3, cadastrar tarefa, só para a gente ver essa mudança. Atualizar aqui, nós temos já a nossa página do formulário de cadastro de tarefas. Vamos lá fazer o nosso formulário. Vou vir aqui na documentação, vou procurar por input, text inputs. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de como a gente trabalha com text input no Materialize, né? Então ele fala qual é a classe que você usa, tem a parte de validação e aqui tem diversos exemplos, né, que a gente pode utilizar. Eu vou copiar
sei, né, se eu vou copiar. Vamos copiar por partes. Eu vou copiar o containerzinho aqui, que é essa div row e a div column. A div row e o form. Vou copiar eles. Vou trazer para cá no lugar desse... Melhor. Aqui depois desse H3. Então, vou ter uma div row. Essa aqui é a parte da responsividade. Vou já fechar esse form e já vou fechar essa div. Dentro do form, aí eu vou ter os campos para cadastrar a tarefa. Os campos que eu tenho para a tarefa. Título da tarefa, descrição da tarefa, quantos pontos vale a tarefa, e só. No cadastro, eu não vou colocar o status. Então, quando eu criar a tarefa, é 0, e depois eu vou mudando o status da tarefa. Então, vamos começar com o título. Aí eu vou vir aqui na documentação, vou pegar um campo de texto. Nós não temos um campo... Esse campo de texto aqui que está desabilitado. Vou pegar esse, então. Vou pegar uma div, né? Tem a classe row. É esse exemplo onde o campo está desabilitado. É esse que eu vou pegar. A gente vai habilitar ele depois. Então, vou copiar essa div. Dentro da div tem o input field. Aí tem o input e tem o label. Né? Então, todo esse conjunto aqui é um campo de texto. Vou colar aqui e vou ver como é que está ficando esse nosso formulário. Deixa eu já ligar o autoload aqui. Está meio bugado. Né? Se você olhar aqui tem um campo aqui, né? Ele está desabilitado e tudo mais. Mas se você olhar aqui no exemplo, por exemplo, esse campo last name, né? Quando a gente coloca o cursor, esse rótulo está fazendo o papel de placeholder, ele sobe para dar espaço para eu digitar, né? Então, o rótulo não ocupa espaço, como esse primeiro exemplo aqui, né? Não ocupa espaço de tela inicialmente. Ele está sendo exibido bem grande. Quando eu coloco o mouse em cima, ele vai ser exibido pequeno, porque eu entendo que o usuário já sabe que é para digitar ali. Mas, mesmo assim, eu quero manter essa informação. Então, uma questão de usabilidade aí é o que o Design System do Google definiu e o Materialize apresentou aqui para a gente. Só que aqui não está funcionando, né? Nesse caso nosso aqui, ele não está funcionando. Primeiro, vamos tirar o Disable. Vamos tirar esse atributo aqui, ó, Disabled, logo depois do input, para habilitar esse campo. Né? Então, agora ele é editável, né? Mas o rótulo não sobe. Isso está acontecendo porque essa animação, né, de movimentação do rótulo quando o campo recebe foco, ela é feita via JavaScript. Então, eu preciso da biblioteca de JavaScript do Materialize para fazer essa movimentação. Nós não adicionamos no nosso projeto. Então, vamos voltar lá no Get Started para trazer o JavaScript. Eu não adicionei na primeira página porque a gente não estava precisando. E aí, baixar um JavaScript para não usar é desnecessário e ruim. Bom, é uma péssima prática. Agora, nessa página do formulário, eu estou precisando. Então, vou vir aqui no Get Started, CDN, vou copiar essa tag aqui de script, vou trazer para o meu head aqui, né? Então, agora nós temos o CSS do Materialize, nós temos o CSS dos ícones, e nós temos o Materialize JS, parte dos scripts que vão fazer essas animações. Tem outros componentes, né, do Materialize que dependem do JavaScript. Modal, aquele próprio botão flutuante quando clica, abre, né? Então, alguns deles precisam de JavaScript. E aqui nós temos já um caso que é esse input. Veja que o disable já ficou lá em cima, né? Se eu apagar aqui, ele volta, né? Como placeholder, né? Então, esse comportamento que eu gostaria no meu formulário. Muito bem. Voltando, vamos configurar então esse campo, transformar ele num campo de título, né? É o título da minha tarefa. Aqui, input. Ele já tem um value aqui, né? Vou apagar esse value. Value é o valor que está preenchido no input, não faz sentido agora. Vou trocar esse ID para title, tipo text, validate. E vamos aplicar aqui no front-end também. Vamos aplicar? Não, não vamos aplicar, não. A gente poderia aplicar aqui no front-end a validação também.
Vamos fazer um pouco dos dois. Um pouco dos dois. A regra que nós temos lá no nosso model de tarefa é que o título ele é obrigatório, tá? Title not blank. Então aqui, nesse input, eu posso falar que ele é obrigatório também. Então eu coloco aqui, ó, required. Isso aqui é do HTML5, né? Não tem nada de framework aqui. Aqui, vamos colocar título, um label, né? E aí nós vamos ter aqui o nosso campo de título. Se eu sair do campo de título, sem preencher, veja que ele ficou vermelho, né? Se eu preencho algum título, ele fica verde. Então, já existe essa validação por parte do próprio Materialize. O que ele faz aqui, na verdade, é só sinalizar se esse campo atende ou não os requisitos, tá? Além disso, né, se eu deixar aqui sem preencher e tentar submeter o formulário, o próprio HTML5, independente do Materialize, já mostra que preenche esse campo por causa daquele atributo required. Então, essa aqui é a validação acontecendo no front-end. A gente sempre tem que trabalhar com as duas validações, né? Ou seja, se o usuário... Aqui, ele não vai conseguir submeter o formulário, a princípio, ele não vai conseguir submeter o formulário sem preencher o campo. A não ser que ele venha aqui, né, o F12, e apague esse required. Ele vem aqui, apaga esse required, e aí ele preenche e submete o formulário. Então, é possível, a requisição ela pode acontecer, por exemplo, por um cliente, né, de um Insomnia, um Postman, né? A requisição ela pode acontecer por outros lugares para o meu site. Então, tem que fazer a validação dos dois lados. Aqui o próprio Materialize já faz essa validação para a gente. Faz essa indicação, né? Essa indicação. Inclusive, se colocar o mouse em cima aqui, ó, ele já coloca um title. Esse daqui é do Materialize. Esse title pretinho aqui é do Materialize. A gente pode também, com o próprio Materialize, vamos voltar lá na parte de inputs, text inputs. A gente, com o Materialize, pode mostrar uma mensagem de erro, né? Então, aqui embaixo, no último campo, nós temos esse span com a classe helper text. Vamos copiar ele aqui. Eu vou colocar aqui depois do label, né? Aí ele tem a classe helper text, uma mensagem de erro. Eu posso, ao invés de escrever wrong, eu coloco campo obrigatório. E ele tem uma mensagem de sucesso. Eu posso escrever correto, ou posso deixar em branco, né? E ele tem também um helper text, se a gente quiser preencher, né? Por exemplo, sei lá, digite o título da tarefa. Meio óbvio, né? Mas são possibilidades aqui. Então, com isso, ele tem aqui um helper, de título da tarefa. Se eu preencher errado, ele já mostra que é a mensagem, campo obrigatório. Se eu preencher correto, aí escreve correto, né? Então, bem tranquilo fazer essa validação. Eu vou deixar sem esse helper aqui, e vou deixar sem o data census, né? Então, se der certo, não vai falar nada, né? Se der errado, aí ele fala que é obrigatório. Depois, a gente vai fazer um jeito diferente, que a gente vai mostrar a validação do back-end, né? Nosso foco aqui é mais o Spring. Bom, o campo de título está legal, vamos para o campo de descrição. Lá na documentação, nós temos aqui text area, né? A descrição, ela é várias linhas, né? A pessoa pode escrever várias linhas. Então, vamos copiar esse text area aqui. Pode copiar ele do jeito que está aqui naturalmente, ó. Todo ele. Copiar. Aqui, antes do final do form, eu vou colar esse text area. Vamos dar o ID dele aqui para description. E aqui o texto para descrição em português. Descrição. Aí que agora nós temos nosso campo de descrição, né? Eu posso escrever pulando linha, né? Posso fazer toda a descrição aqui da minha tarefa. Tem algum aí para data do tipo data? Vamos ver se nós temos aqui forms, pickers. Aí ele tem ó, esse cara aqui, pickers.
Você seleciona, ok. Ele coloca nesse formato, mas ele tem toda uma formatação aqui, ó. Format, né? Aí você põe uma string com formato. Né? Então você escreve. Tem para horas também, né? Para hora ele mostra um relógio, né? Minutos, segundos. Beleza, então temos título, descrição e agora quantos pontos ele vale. Pontos seria de 0 a 100, né? Nós configuramos desse jeito, então eu vou usar um range. Vou criar um range desse daqui. Então, vou copiar esse range aqui de cima, né? Esse cara, ó. Esse parágrafo com input range dentro. Vou copiar ele aqui. Aqui ficou meio estranho. Ficou um form dentro de outro form. Acabei fazendo coisa errada. Nós temos o campo de título e aqui nós temos o text, text área. Só que dentro do text área eu trouxe um formulário junto. Vou apagar um pouco isso aqui, ó. Vou deixar só essa div row mais interna, né? Div row, aí depois o input field. E aqui eu vou precisar também de uma div row, fazer um pouco manualmente. Isso daqui. Div class row, div column e S12. S12. E aqui eu vou pular esse range field. Vou colocar o ID dele como score. De 1 a 100, né? De 1 a 100. A gente colocou na nossa validação da tarefa o score, o mínimo 1 e o máximo 100. Aí aqui nós temos o score. Não está funcionando, né? Aquela numeração, né? Por que não está funcionando? Vamos colocar aqui um label também. Antes do input, será que vai ficar bom? Label for pontos. Score. E o texto aqui, pontos. Ficou bonzinho, né? Ficou bonzinho. Mas o range não está funcionando a numeração. Né? Questão. Tem nenhum erro de JavaScript aqui acontecendo. Não sei por quê. Será que é por causa dessas classes? Só fazer um teste rápido. Não sei. Tudo bem. Seguimos. Agora os botões, né? Precisamos aqui de botões para a gente finalizar. Nos formulários, vamos colocar uma div aqui com os botões. Eu quero um botão cancelar, que volta para o começo, e o botão salvar, que submete o formulário. Então, aqui eu vou ter uma link. Eu vou colocar nesse link a classe btn. Ele vai voltar para a barra teste. E o texto dele vai ser cancelar. Cancelar. E vou colocar um button, também com a classe btn. E aqui ele vai ser o salvar. Beleza. Botão cancelar e o botão salvar. Normalmente, né, o botão da ação primária, ele é mais destacado, né? Já tivemos essa discussão. Então, aqui eu vou colocar uma classe cinza, gray, no link de cancelar. Aí, aqui eu volto para as tarefas, aqui eu cadastro, e aqui eu submeto o formulário. Quando eu submeto, tenho que preencher todos os campos.
Tá bom, né? Agora vamos fazer o salvar efetivamente. Então, se eu preencher aqui os dados, né? Descrição, pontos, salvar, veja que ele continua no barra new, né? Porque nós não definimos qual é o local para onde vai. Então, esse meu formulário não tem um action. Quando eu salvar esses dados, é uma ação. O action vai definir para onde que esses dados vão ser enviados. Então, vamos aqui no nosso form. Vamos colocar aqui nele action. Então, aqui a gente pode utilizar o verbo post, né? Para fazer a requisição de maneira correta. Então, eu posso, como eu quero cadastrar uma tarefa, vou colocar o meu action barra task, que é o recurso, né? Então, a rota barra task com o verbo post, ele vai receber os dados da tarefa e vai salvar no banco. Então, action é barra task e o método é post. Então, vamos ver. Preencher aqui alguns dados, salvar. Aí nós temos aqui um 405, que é método não permitido. Então, existe a rota barra task, só que ela só existe para get, não existe para post. Vamos criar, então, lá no nosso task controller, agora o nosso arroba postmapping. Não precisa colocar nada, né, porque o barra task já é natural aqui no controller, né? Então, postmapping. Public string, vou chamar esse método de create, save, vamos de create. Aqui a ideia é que se der tudo certo, eu vou retornar um redirecionamento, né? Então, vou colocar aqui um return. Então, ele cadastrou, eu já redireciono ele para a página da lista de tarefas com a mensagem tarefa cadastrada, né? Vamos, então, de redirect, barra task. Tivemos essa discussão, né, sobre o redirect. Aqui eu posso colocar um flash message, né? Então, para colocar flash message, eu preciso aqui de redirect attributes. Vou chamar de redirect. E aqui no redirect, eu adiciono o flash attribute de success com a mensagem tarefa cadastrada com sucesso. Aqui não vou fazer nada ainda por enquanto, tá? Só testando se a rota está certinha e se o redirecionamento está certinho. Então, já veio aqui, ó, tarefa cadastrada com sucesso. Então, vem aqui, cadastrar, preenche os dados, salvar, tarefa cadastrada com sucesso. Agora, falta efetivamente pegar os dados aqui do formulário e salvar usando o nosso service. Primeira coisa, pegar os dados do formulário. Aqui, como na API, né, na requisição post, eu posso receber essa tarefa como parâmetro. Então, eu posso falar, inclusive, para ele já fazer o bind dessa tarefa, convertendo aqui, né, os campos de acordo com os nomes. E aí, acabei de me lembrar, né, que nós não colocamos os nomes no formulário, né? Ele não vai conseguir fazer o bind aqui. Então, nossos inputs, eles não têm nome, né? O nome do input tem que ser o nome igual do model. Então, quando a gente submete um formulário no HTML, né, esses dados, e se estamos usando o método post, né? Esses dados, eles vão no corpo da requisição. E aí, o nome do campo, o nome do atributo lá da requisição, vai ser o nome do input. O name, né? Nós colocamos o ID, mas não colocamos o name. Então, precisamos colocar o name nesses caras aqui, e o name deve ser igual ao atributo que nós temos no nosso model lá no Java. Tem que ser igual. Se for diferente, a gente vai ter que fazer essa configuração, né? Mas mais fácil a gente fazer igual. Então, o name aqui é title. Desse text area, o name é description. Esse range, o name é score. Então, são as 3 informações que eu estou preenchendo. O status vai ser 0, por padrão, e o ID vai ser atribuído pelo banco de dados. Né? Para a gente testar aqui, né, só para ver se está indo tudo bem, vamos mudar um system out nessa task, para ver se a gente está conseguindo receber corretamente todos os dados da tarefa
e se o Spring está conseguindo fazer o bind, converter da requisição direto para esse objeto task, sem a gente ter que fazer nada. Vamos fazer este pequeno teste. Então, aqui eu vou colocar título, aqui eu vou colocar descrição, e pontos eu vou colocar o mínimo, eu não estou conseguindo ver qual é o pontos aqui ainda, vou colocar o mínimo para saber que é 1, né? Salvar. Tarefa cadastrada com sucesso, ali ainda é fake, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso console, como está o objeto que eu estou recebendo. Muito bem, tem um task com ID null, com o título, descrição, score 1, status null. Beleza. Os campos, então, que eu preenchi no formulário, chegaram aqui no meu controller corretamente. Agora eu posso salvar. Vou lá no meu service e peço para salvar essa task. No service, obviamente, não tem esse método save. Vamos fazer, né? Porque a nossa regra vai passar por lá. Ctrl ponto aqui no erro e vamos criar o método save lá em tarefa. No service task eu tenho o public void save, que vai, por enquanto, apenas acionar o meu repository .save task. Aí completamos o fluxo, né? O formulário passa os dados para o controller passa para o service passa para o repository, e o repository corre para o abraço e salva no banco de dados. E aí, com o redirecionamento, vai ser feita uma nova requisição, o get, e a gente deve trazer, então, a lista conforme está no banco de dados já, com a tarefa cadastrada. Vamos ao fluxo aqui de testes. Vamos criar uma tarefa aqui, documentação, descrição. Criar a documentação da API. Pontos. Muitos pontos. Salvar. Tarefa cadastrada com sucesso. Documentação. Criar a documentação da API. 100 points. É porque eu coloquei em inglês. Está tudo em português. Mas é 100 points. Né? Beleza. Nosso cadastro está funcionando. Detalhes. A questão da validação. Por exemplo, a gente não aplicou aqui a regra da validação da descrição, né? Então, se viermos no nosso módulo de tarefas, nós criamos uma regra que a descrição ela tem que ter pelo menos 10 caracteres. Se eu vier aqui e criar uma outra tarefa, colocar só 4 caracteres e salvar, o que acontece? Estoura ali um belo de um erro, né? Estoura um belo do erro. Validation fail for class task. Aí ele mostra aqui, né, o problema, né? Tamanho deve ser entre 10 e um gigantesco, né? Ou seja, no mínimo 10, né? E aí ele mostra aqui todos os problemas que aconteceram. Então, a validação falhou, nós não estamos ainda capturando os erros da validação e não estamos mostrando para o usuário. Então, é lançado uma exception que estoura na cara do usuário aqui. Depois a gente pode evitar qualquer tipo de exception, mas é depois. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é, se tiver errado, nem tenta salvar no banco de dados e mostra para o usuário essa mensagem, né, de está errado. Que é o que nós faremos, portanto. Agora. Primeira coisa é, eu preciso verificar se está errado. Então, aqui no nosso controller, acontece esse processo de bind e eu não estou validando, ou seja, ele vai tentar colocar ali forçadamente. Então, existem as anotações lá, as regras, né, já existem, eu preciso colocar aqui o @valid. Isso daqui vai aplicar a validação nesse momento do post. Vamos ver se isso melhora o nosso caso aqui. Já melhora, né, porque agora nós temos um erro 400. Então, antes era um erro 500, ele tentou e não deu certo, agora já é um erro 400. Então, a @valid já está informando para o cliente que o erro é dele. Tá? Não é uma exception que estourou lá na frente, ele foi validado antes. Mas ao invés de eu mostrar esse white page erro, né, a gente poderia fazer o nosso tratamento, se for um erro 400, falar, erro, campos inválidos de uma maneira genérica, nós vamos voltar para o formulário. Então, não vou deixar ele seguir em frente aqui, né?
Então, se ele segue em frente, ele vai tentar colocar lá a mensagem de sucesso e tal, né? E redirecionar. Então, aqui eu preciso fazer uma verificação se houve um erro no processo de bind. A gente até já fez isso lá no caso da API, quando em um lapso de sanidade, nós tentamos fazer a validação aqui, depois vimos que tinha um jeito melhor, né? Fizemos o esboço de fazer a validação por aqui. Para o MVC é viável a gente fazer aqui direto. Então, eu vou pegar, para eu saber se teve problema no processo de bind, eu preciso receber esse objeto do Spring, que é o bind result, lá do validation, né? Validation, portanto, é binding com ing result. Vou chamar isso daqui de bind. Então, vou pedir para o Spring me entregar essa informação, ou esse objeto que fala sobre esse processo do bind. Que o bind é o quê? Pegar o objeto que eu recebi na requisição e converter para um objeto Java, no caso, um objeto do tipo task. Aqui, eu posso verificar, então, se no bind, aqui eu posso tirar várias informações do bind. Se teve erro, quais são os campos que tiveram erro, e eu posso pegar todos os erros, eu posso pegar a quantidade de erros, a quantidade de campos, posso pegar várias informações aqui a respeito do processo de bind. No nosso caso, a gente quer saber se houve um erro. Primeira coisa, eu quero saber se houve um erro. Então, se bind has erro, se o binding tem erro, eu preciso voltar lá para a página de formulário. Então, aqui eu vou retornar uma string que é para ele desenhar o formulário de novo. Então, nosso formulário está em /task e /folder. Esse return aqui já encerra o método, portanto, ele não vai tentar salvar, portanto, não vai dar erro no banco de dados, não vai mostrar que deu certo e não vai voltar para a página de tarefas, né? Então, isso daqui é um freio que, se tiver algum processo de erro, né, durante o bind, ele já fica no formulário. Primeira etapa aqui, que é nos livrarmos dessa mensagem escrota de erro. Então, veja que ele voltou para o formulário. Se eu preencher aqui título, pequena descrição e salvar, ele volta para o formulário. Primeira etapa, não está mostrando erro, mas obviamente que está pouco informativo, né? Primeiro, ele volta com o formulário com os campos vazios. Bem ruim, né? Poxa, aqui eu tenho poucos campos, mas não sei se vocês passam por essa experiência. A gente usa muito sistema ruim por aí, né? E a gente vai ficando meio com raiva, né? Mas acontece em muitos sistemas isso. Você preencheu errado, ele volta vazio, você que preenche tudo de novo. Aí fala assim, descrição muito curta. Só que ele apagou o título que você tinha feito que já estava certo, né? Acontece por aí, a gente fica com raiva. E no momento o nosso formulário está assim, né? A gente submete o formulário, ele está errado, ele volta o formulário vazio. Volta o formulário vazio. Péssimo, péssimo para a gente. Então, vamos voltar com os campos, né, que estavam antes. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Quando a gente retorna uma string, olha só que interessante. Quando a gente retorna uma string aqui, né, a gente tem aquele processo que desenhamos na semana passada, que é o servlet dispatcher, ele vai lá naquela view, essa view aqui especificamente, redesenha ela, né, desenha ela lá utilizando TimeLeaf, e aqui nessa view ele pode ter acesso a alguns objetos. Esse objeto task, que nós temos aqui dentro do meu controller, ele, por padrão, já está disponível dentro desse fluxo do Servlet Dispatch. Então, eu posso obter esse objeto direto lá na minha view. Então, esse objeto task, que está aqui no meu controller, ele também vai estar disponível nesta view form. E aí eu posso abrir ele e colocar os valores nos campos. Então, vamos lá. Lá no nosso form HTML, eu posso ter acesso a esse objeto. Então, no meu formulário, eu posso vir aqui e falar que o objeto desse formulário, esse formulário ele representa um objeto Java. Ele é a representação visual de campos
de um objeto que existe lá no Java, no meu controller. Então, vou colocar aqui a propriedade THObject. Aqui eu vou usar aquele expression language, né, cifrão chaves. Eu vou falar que o objeto que eu estou preenchendo nesse formulário é o meu objeto chamado task. O THObject task, os dados que estão lá no meu controller encapsulados dentro da tarefa, agora estão aqui no meu formulário. Isso não muda nada, mas permite que eu preencha os campos com os objetos desse formulário. Por exemplo, o campo título aqui, ó, meu input title, eu vou acrescentar o value, né? Quando eu coloco o value aqui, eu estou preenchendo o valor inicial para esse campo. Então, vou colocar para ele um value, que vai ser o meu campo de título, meu campo de título. E aqui é uma outra anotação, que a gente não viu ainda no TimeLeaf, que é a anotação de atributo. Então, como aqui eu tenho o meu objeto tarefa, tudo que está dentro desse formulário já está configurado para pegar os dados do objeto tarefa. Então, aqui, para eu pegar os dados de um atributo do objeto tarefa, a anotação, ao invés de ser cifrão chaves, a anotação é asterisco chaves. Asterisco chaves. Esse asterisco informa que é o atributo, no caso, title, é o atributo title do objeto task, que vai ser o value desse campo. Vamos voltando aqui. Está com problema, né? Aqui já preencheu o value, só que preencheu errado. Por quê? Porque aqui é TH-value, né? TH, que é o TimeLeaf. Preciso indicar que esse value vai ser preenchido pelo TimeLeaf. Voltar aqui. E aqui eu tenho o título que eu tinha preenchido antes, que era AS. Muito bom. Vamos fazer isso para os outros campos. Eu vou copiar esse TH-value aqui. Vou colocar no text area. Text area TH-value description. E aqui no range, mesma coisa, né? Score. Então, o valor que tiver preenchido antes, ele vai ser colocado nesse input, e aí o meu range ele vai posicionar lá o seletor, já é padrão do HTML, né? Então, vou preencher aqui um título correto, uma descrição curta, e minha pontuação 100. Então, todos os campos têm que voltar preenchidos aqui quando eu salvar. A descrição não voltou, porque eu coloquei description. Parece que está certo, né? Description. Ah, tá. O value do text area não é TH-value, né? Text area, o valor padrão, ele fica aqui dentro. Então, é TH-text. Que é TH-text. Text area é diferente de input, né? Aí ele aparece aqui, então. Text area é diferente. Beleza, estamos mostrando, ou seja, recarregando os valores, que é o primeiro passo aí necessário. Agora, então, eu preenchi os campos inválidos, né? Eu falhei em relação à validação. Retorno aqui para o formulário. Porém, eu ainda não estou dizendo qual é o problema, né? Os campos todos estão aqui e eu não estou dizendo qual que é o problema para que seja corrigido. Então, tem essa parte importantíssima da validação, que é dizer o que está errado. Antes da gente partir para essa parte, me permita só fazer um ajuste semântico aqui das coisas, né? Veja esse meu input aqui, ó, input title. Tem várias coisas, né? Vou até dar uma quebrada aqui, ó, para a gente ver ele completo. Ele tem o ID, que é title. Ele tem agora o TH-value, que é title. Ele tem o name, que é title. E aí ele tem as outras coisas, type, class, query e outras coisinhas mais que vai ter aqui, né? Então, esse meu campo ele tem um monte de informação dizendo que ele é o título. O ID é necessário por conta de acessibilidade aqui, né? O value e name. 3 campos para dizer que ele é o campo de título.
TH-value é para fazer a leitura, né, do valor e colocar ali, igual a gente fez agora. O name é para dizer que quando eu mandar esse campo para o meu back-end, ele vai com esse nome. TimeLeaf, ele tem uma propriedade que ele preenche já o value e o name a partir de uma mesma propriedade. Então, a gente pode dar uma resumida nisso daqui. Ao invés de utilizar TH-value e o name, a gente pode usar TH-field. O TH-field já faz os dois papéis, né, de ter o name e o value preenchidos ao mesmo tempo. Eu não sei se ele coloca o title. Eu vou fazer esse teste aqui, o ID, né? Se ele coloca o ID. Vou apagar o ID também, a gente vai descobrir agora se ele faz tudo isso para a gente. Ou se ele é meio limitado. Vamos ver aqui. Vamos, para descobrir, né? Vamos ver o código-fonte que ele está gerando aqui para o title. Então, veja o nosso input title. Deixa eu aumentar aqui, ó. Nosso input title, ele é do tipo text, class validate, ID title. Então, nosso teste aqui concluiu que é mais poderoso do que eu pensei inicialmente. Ele preenche o ID title, o name title e o value com o título que foi preenchido. Então, com uma única propriedade, que é o TH-field, a gente já preenche as três. Né? Fazer a mesma coisa aqui para o text area, né? Não, text area, será que ele faz? Entendo. Eu vou apagar o name, vou apagar o ID, vou colocar aqui TH-field. Será que ele vai ser inteligente a esse ponto? Parece que foi. Ele veio aqui para a descrição, né? Vamos selecionar ele aqui. Exatamente. Ele coloca o ID, name e o valor, né, do text area, ele coloca no lugar correto. Bem inteligente, hein? Eu estou surpreso. Eu não sabia que era assim. Ainda bem que a gente estuda, né? Para aprender coisas novas. E vou fazer a mesma coisa aqui também para o input. Então, vou apagar o name, vou apagar o ID e o TH-value vira TH-field. Espaço a mais aqui. Muito bom. Feito esse ajuste, agora vamos fazer a parte de mostrar a mensagem, né? Vou ver se está tudo certinho aqui. Mostrar a mensagem. Aí a gente vai utilizar esse próprio helper aqui, né? Eu vou desabilitar, para a gente, como a gente está vendo agora a parte do back-end, eu vou desabilitar as validações do front-end. Então, por exemplo, aqui nesse input eu vou tirar o required. E é isso, né? Aqui não tem como uma pessoa colocar um valor. Mas se tiver, o meu back-end vai travar, né? Ele não vai deixar cadastrar. Eu vou tirar o required porque a gente pode errar os dois campos para fazer o teste. E aí, como é que eu vou fazer? Eu quero, então, pegar o erro, porque lembra quando eu estava dando aquele erro 400? Tinha mensagem lá. Esse campo tem que ser não sei o que, não sei o que. Então, quando eu retorno o erro 400, e agora está retornando, junto com a resposta, vem essa mensagem que a gente configurou lá no validation. Só que eu preciso mostrar, né, essa mensagem aqui na tela, utilizando esses próprios helpers, né? Eu quero mostrar lá embaixo do campo, né, usando o próprio helper do Materialize. Então, nesse helper aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o TH erro e o TH success. Eu não quero que ele mostre o erro padrão lá do HTML. Eu quero que ele mostre o erro, vou colocar aqui um TH, TH text, campo, TH text, campo, obrigatório, campo obrigatório. Está dando o erro 500. Não sei o que aconteceu. Vamos ver. Entendi. Não entendi, na verdade. O erro aconteceu durante template e task form. Text input exception. Um erro aconteceu durante level sources. Não pôde fazer parse de campo obrigatório. Tá. Tá errado.
faltou expression language, e como aqui é string, né? Vou colocar entre aspas. Só para a gente testar aqui como que ele vai aparecer, né? Então, aparece ali, campo obrigatório. Para ele aparecer em vermelho, vamos acrescentar aqui além do helper text, um red text. Então, se der errado, eu quero que ele apareça desse jeito. Só que eu quero que apareça, não... primeiro, que não apareça sempre, eu poderia utilizar o THIF, só que o TimeLeaf ele tem uma estratégia mais elegante, que é, eu consigo pegar direto as mensagens de erro de um campo específico, né? Então, se houver um erro, ele já vai fazer os dois trabalhos, né? Mostrar só se tiver erro e já mostrar o campo de erro. Então, ao invés de eu usar aqui TH-text, vou utilizar TH-errors. TH-errors. Então, se houver erros, em qual campo? Não todo formulário, mas num campo específico. Quando eu quero falar de um atributo, eu utilizo asterisco chaves. Então, se houver erros no campo title, então vai ser renderizado esse spam e o conteúdo desse spam vai ser o erro. Tudo isso já está dito aqui. Eu poderia fazer igual eu fiz da outra vez, lá para um TH-if e um TH-text. Mas para o erro, ele já tem esse objeto que é junto os dois. TH-if e o TH-text. É o TH-errors. Né? Eu só indico aqui qual é o campo dentro do formulário, aqui qual é o campo de teste, que eu quero mostrar o erro, se houver. Então veja que não há erro. Tá? Então ele não aparece. Se eu tentar submeter sem título, que é a validação aqui, temos aqui a mensagem não deve estar em branco. Essa mensagem não deve estar em branco é do nosso, direto lá do nosso task, not blank. Se eu vier aqui colocar o atributo message, campo título é obrigatório, né? Igual a gente fez lá em outras vidas, outros projetos, é essa mensagem que vai aparecer aqui. Campo título é obrigatório. Bem tranquilo, a gente pode fazer isso para os demais. Vamos lá, então, pegar esse spam aqui de helper text. Vou colocar aqui também na descrição, depois do label. Só mudo aqui o TH-error para description. Aqui no range, não tem como, mas se quiser colocar também, dá para colocar, né? Depois aqui no input eu vou colocar para score. Sei lá, né? Se o cara mudar dar um F2 lá, mudar o range, ele consegue colocar um valor negativo e submeter o formulário. Né? Não vai aceitar lá e ele volta para o formulário e já mostra também, né? Aí o cara... Aqui temos a mensagem. O tamanho deve ser entre 10 e... Tá, não está uma boa mensagem. Vamos lá no nosso model. Aqui no nosso score, né? O score. É o score, né? Ele está... Ah, não. Description. Description eu vou colocar vírgula mensagem. Descrição deve ter pelo menos 10 caracteres. É melhor do que esse 10, entre 10 e 200 milhões, né? A mensagenzinha é melhor. Agora, o último ajuste aqui, né, que é aquele temperinho final, é o seguinte. Na validação do Materialize, aquela validação de front-end, vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Vou voltar aqui rapidinho com o required. Então, se eu saio do campo e ele é inválido, ó, ele fica com essa barra vermelha, né? Além da mensagem embaixo, ele fica também com a barra vermelha. E o label fica vermelho, fica tudo vermelho. Né? Se eu valido aqui, né, ele fica verde. Então, eu gostaria de colocar essa barra vermelha, caso ele esteja com mensagem inválida aqui também. Isso a gente pode fazer, né, manualmente, a gente pode forçar essa formatação de inválido
aqui. Então, se eu colocar uma classe invalid no input, ele fica com essa característica. Ah, tá. Deixa eu tirar o... Eu já tirei o required. Back. Já tirei a vela. Não funcionou? Invalid. Class. Validate. Ah, não, não é no... Ah, tá. Tem que tirar o validate. Isso. Sem o validate, porque aí a gente joga fora a validação do front-end e coloca só a classe invalid. Aí ele fica vermelho. Então é isso. Class invalid. Só que essa classe invalid, eu só quero colocar se houver erros. Essa classe invalid eu só quero colocar se tiver erros, não sempre. Então, posso utilizar aqui no TimeLeaf, th. Só que ao invés de eu colocar thClass, o que, sei lá, se eu tivesse uma outra classe aqui, class, input, se eu coloco thClass, ele joga fora essa classe input e coloca outra, né? Então, o ideal nesses casos, embora aqui não vá fazer diferença, é utilizar thClassAppend. Ele vai manter a lista de classes anteriores e acrescentar uma outra classe. Só que esse acrescentar a classe invalid depende de uma lógica, depende se há erros. Se houver erros no campo de título, então eu vou acrescentar a classe invalid. Então aqui, vamos abrir aqui um expression language, vou tirar esse invalid aqui, e vamos fazer essa regra utilizando o TimeLeaf. O TimeLeaf, ele oferece para a gente aqui um objeto, que a gente vai acessar com hashtag, chamado fields. Então, no objeto fields, eu tenho alguns métodos que eu posso chamar. Nesse caso, eu posso chamar o asErrors. Então, se nos campos desse formulário tem algum erro, mas aí eu quero especificamente para o campo title, então eu passo aqui como parâmetro o nome do campo, title. Então, se no objeto fields tem algum erro no campo title, eu posso usar aqui um operador ternário para, se isso daqui for verdadeiro, eu coloco a classe invalid. Se for falso, eu não coloco nada, mas aqui nesse ternário eu não preciso colocar os 2 pontos, alguma coisa. A sintaxe é meio assustadora, mas é um ternário baseado no objeto que me informa se tem erro no campo title ou não tem erro. Então, olhando aqui, ele já está com campo de erro. Se eu acertar, aí ele não coloca, não mostra a mensagem por causa do thErrors e não coloca a classe invalid porque o asError deu falso. Se eu errar aqui, aí ele já vem do jeitinho que Deus gosta. Vamos adicionar esse class append também na descrição, né? Vou dar aquela quebradinha aqui, ó. thfield, class. Aí aqui o class append, ele faz sentido, né? Porque eu já tenho a classe materialize text area. Eu só quero juntar, se for, no caso de erro, no campo de descrição, eu quero fazer um append aqui da classe invalid. Aí ele aparece aqui também, com um appendzinho de erro. Se eu coloco uma descrição válida, comprida o suficiente, aí ele volta sem o erro, mas aqui ainda está errado. Se eu preencher corretamente, todos, e salvar, tarefa cadastrada com sucesso, e aqui está a minha tarefa. Tranquilo? Com isso, encerramos a parte de cadastro. Mais ou menos, mais ou menos. Acabei de lembrar que tem um problema aqui. Veja, se eu vier para cadastrar agora uma tarefa, a gente vai ter o erro 500. O erro 500 está dizendo que não pôde... É coisa de template lá do TimeLeaf, né? O que acontece aqui? Quando eu faço o cadastro, quando eu entro no formulário pela primeira vez, que é o caso agora, nós estamos fazendo uma requisição para a seguinte rota. Essa rota aqui, ó, new, certo? Então, ele vai lá e renderiza o formulário. Quando eu submeto o formulário
e ele está inválido, eu faço a renderização dele pela segunda vez, que aí é na rota post, certo? E aí é esse return aqui que acontece duas vezes. No primeiro momento, quando eu pego o formulário pela primeira vez, e o segundo, quando eu submeti, mas deu errado, ele volta, tá? Nesse caso aqui, existe um objeto task para eu mostrar os valores no campo, verificar se tem erro, né? Todo o trabalho que nós fizemos com o objeto task que retornou para fazer a validação. Nesse caso aqui do post, existe. Nesse caso aqui, não existe um módulo. Não existe um módulo. Então, aí esse é o erro que está acontecendo. Ele não tem essa tarefa para preencher os valores lá dos campos. Então, a gente pode resolver simplesmente pedindo para o Spring injetar aqui uma tarefa e essa tarefa vai estar vazia. E aí os meus campos vão estar vazios. Esse entendimento da questão. Se existe um model no meu controller, esse model pode ser acessado na minha view. Né? No caso dessa rota aqui, não existe um model. Então, eu faço existir aqui, ele vai vir vazio, né? O padrão, está tudo vazio, não tem erro, né? Está limpinho. Esse que é o caso aqui que aconteceu. Aí, se eu tentar submeter aqui, eu tenho meus erros no formulário. Agora sim, terminamos a parte da criação das tarefas com a validação e as respostas lá do meu cliente. Mostrando lá para o meu cliente. Vamos então para a segunda parte da aula de hoje, que é a parte de autenticação. Então já tenho meu PROD quase pronto, né? Só a parte de editar, a gente não vai fazer um campo de editar assim. Como o nosso objeto ele é bem simples, né? Tem duas coisinhas só. Nós vamos fazer um apagar. Ou vamos fazer vai ter só a lista, o cadastro e o apagar. Se eu errei alguma coisa aqui, eu apago e faço de novo. Tá? O nosso editar vai ser marcar ele como concluído, né? Pegar uma tarefa. Então, a gente vai alterando o estado dessa tarefa, né? A gente não vai alterar os campos. A gente vai alterar o estado da tarefa. Aumentando a porcentagem de concluído, pegando uma tarefa, largando a tarefa. A gente vai mudar o estado dele, tá? Então, vamos partir para a parte de autenticação, porque, por exemplo, para eu marcar como concluído, eu ganho pontos, eu ganho os pontos dessa tarefa. Então, eu preciso saber quem é que está ganhando ponto antes da gente fazer isso. A autenticação que a gente vai fazer aqui vai se aproveitar um pouco da parte de autenticação que nós vimos com a API REST, só que ela vai ter um fluxo diferente. Primeiro, porque não vai ter token, né? Não tem essa questão autenticação sem estado, não vai ter isso, né? A gente vai utilizar a sessão para fazer a autenticação, formulário de sessão, né, e tudo mais. Então, vamos fazer isso, só que a gente vai depois pegar uma estrada mais à direita e vamos falar sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa fazer, que a gente não adicionou no nosso projeto, a parte de segurança, né, e de propósito, né, porque a parte de segurança ela é uma parte agressiva do negócio. Então, eu posso vir aqui no meu código-fonte, Ctrl+Shift+P, Spring Initializer add a starters, ou melhor, isso, add starters, Spring Initializer add starters. A gente poderia vir aqui e adicionar o Spring Security. Então, vou procurar aqui por Spring Security. Poderíamos fazer, mas não vamos fazer esse caminho, tá? Porque nós vamos para um outro caminho. Tem que falar agora. Eu queria deixar essa informação para depois, mas ela vai ter que chegar agora. A gente poderia adicionar o Spring Security, ele vai dar um formulário de autenticação para a gente, né? E a gente poderia configurar lá como é o usuário, todo aquele rolê que nós fizemos na primeira parte do projeto de segurança. Mas aqui a minha autenticação ela vai ser por rede social. Vai ser uma autenticação com GitHub. Então a gente vai usar toda a base de dados de usuários e o serviço de autenticação do GitHub. Uma vez que a nossa aplicação é para desenvolvedores, então todo mundo tem GitHub, vamos utilizar essa estratégia aí. Então, vamos lá. Ao invés de adicionar o Spring Security, eu vou adicionar esse cara aqui de baixo. Filtra por sec. E
E aí nós vamos adicionar o Auth2 Client. Então, é a integração do Spring Security com o Auth2 OpenID Connect Client Features. O Auth2 é um protocolo de autenticação aberto para outros clientes. Então, ao invés de eu ter todo o controle dos usuários, senha, criação de conta, avatar, ao invés de eu ter na minha aplicação todo esse controle, eu uso um serviço de terceiro para fazer a autenticação, que é aquele esquema que normalmente a gente chama de autenticação social, mas é autenticação OAuth. Então, eu pergunto para o GitHub, eu falo, GitHub, tem um cara aqui dizendo que ele é o João. A autenticação é isso, né? É você garantir que a pessoa é quem ela diz ser. Então, tem um cara aqui dizendo que é o João Carlos. Confirma para mim se é ele mesmo. Então, você delega para o GitHub. O GitHub vai fazer a autenticação e ele te fala assim, é ele mesmo. Ou ele vai falar assim, não é ele. Né? Então, todo esse controle a gente vai delegar para um terceiro. Que é muito útil para a gente, porque a gente tem que fazer a administração de toda essa questão, criptografia de senha e tudo mais. E também é muito útil para o nosso cliente, que não precisa criar mais uma conta. E lembrar de mais uma senha, lembrar de mais uma credencial. Esquecer a senha. Então, todo mundo ganha nesse modelo. Desvantagens. Você perde um pouco o controle da coisa, né? Mas você consegue saber quem é o usuário, se o usuário é válido, você pode ter permissões a respeito desse usuário, né? Usuários com mais ou menos permissões. A gente vai ter um pouco disso também. Mas a gente vai evitar de ter que fazer toda aquela configuração do processo de criação de conta e validação de conta e tudo mais. Então, vamos adicionar o Auth2 Client. Vamos para 8 dependências. Vamos ver se ele escreveu aqui. Não sei porque eu acho que o meu... Não sei se é só comigo, mas não está funcionando essa parte de adicionar dependências depois. Ele não escreveu aqui, ó. Meu arquivo nem foi alterado. Nem foi alterado. Péssimo, né? Não sei se é alguma coisa da extensão aqui do VS Code, não sei se acontece com vocês também. Mas comigo aconteceu dele não escrever a dependência do segurança. Então eu vou ter que pegar essa dependência na raça. Vou no Spring Initializer, caso aconteça com você também, vem comigo. Spring Start Spring. Vou no Spring Initializer. Eu vou só vir aqui na parte de dependências e vou procurar pelo Auth2 Client. Eu vou adicionar aqui o Auth2 Client. E vou vir aqui em Explorer. Só tem que voltar aqui um pouquinho. Mudar aqui para Maven. A gente está usando Maven, né? Explorer. E aí ele vai dizer que vou copiar essa tag de dependência, trazer aqui para o meu VS Code. Então a tag é Spring Framework Boot, Spring Boot Starter Auth2 Client. Salvar. E ele vai fazer o build. Espero que pelo menos essa parte ele faça. Que é o build. Vou parar minha aplicação e subir de novo, né? Sempre que a gente mexe no .xml, é necessário esse restart hard. Vamos ver se temos a mudança, alguma mudança, né? Alguma mudança é esperada aqui no nosso terminal, né? Já temos uma mudança que é o que eu gostaria de saber aqui, ó. Como a gente adicionou o Auth2, ele adiciona também, uma das dependências do Auth2 é a parte de security. Então, se a gente tivesse adicionado só o Spring Security, ele já estaria protegendo as rotas, já teria formulário de login, já teria sessão, já teria tudo configurado. Como a gente adicionou o Auth2, o security vem junto, né? E o security tem essa característica aqui, como nós não configuramos nenhuma senha,
ele coloca aqui, ó, usando Generate Security Password. Né? Ele coloca aqui uma senha aleatória. Não configuramos nenhuma, ele colocou essa senha aleatória. Ele dá uma dica assim, né? Isso aqui é só para o ambiente de desenvolvimento, você tem que configurar quando você for rodar em produção. Né? De fato, nós não configuramos nada, só adicionamos a dependência. Se a gente vier aqui na nossa aplicação agora, aqui no nosso app test, vou dar um F5, não sei porque. Ah, tá. Deixa eu religar aqui ele. Beleza. A gente tem um formulário de login. O comportamento a gente já viu na API lá, a gente brincou um pouco com isso. Então, ele já está protegendo todas as rotas. Então, existe aqui uma rota /login, existe uma página aqui com Bootstrap, e aqui eu posso fazer o login. Então, se eu pular a senha, deixa eu só ver se eu copiei, não copiei. Deixa eu copiar essa senha aqui. Copiar a senha aqui. Colar. O nome padrão do usuário é user. User. E a senha, cada um vai ter a sua senha no terminal. Sign in. Ele tentou ir aqui para /test e continue, isso aí deu um erro aqui. Esse erro não era para acontecer, template não adianta. Ué. Cadê minhas páginas? 404. Meio esquisito, né? Estamos dentro, né? Ele está acessando, está dando erro 500, alguma coisa do security está bugando ele aqui, não sei dizer agora, mas tudo bem, porque a gente vai ter que configurar de qualquer jeito. Mas estamos dentro da aplicação. Nós temos uma rota /logout, né? Que ele oferece também. Realmente quer fazer logout? Logout. Aí você fez logout com sucesso. Se eu vier aqui para /task, ele me joga para /login, né? Então veja que a gente estava entrando na aplicação, só que alguma coisa estava dando erro ali. Eu tenho uma suspeita, mas não adianta investigar porque a gente vai configurar. Então, só de ter o Sprint Security, a gente já tem tudo isso configurado. Né? Tem o usuário padrão, tem o senha padrão, tem a proteção de todas as rotas, então ele não pode entrar em lugar nenhum sem estar autenticado. Vamos então fazer a configuração nossa para tentar liberar aquele 500 lá. Vamos ver se isso resolve. É um esquema parecido que a gente fez com a API, que é criar um arquivo de configuração, fornecendo aquele filter chain, né? Então, aquele filtro é um elemento da requisição que todas as requisições vão passar por ele. É um filtrozinho, né, que a gente vai adicionar. É o filtro de segurança. Então, vamos aqui nos nossos pacotes. Nós temos o pacote de tarefa. Vamos criar aqui um pacotezinho de configuração. Criar aqui um config. Dentro do config, nós vamos criar um arquivo Java, security config.java. Security config.java. Acho que é isso. Né? Aqui vamos anotar com arroba configuration, né, para ele ser carregado na inicialização. E vamos fornecer esse método que devolve um security filter chain. Então, security filter chain é o retorno. Eu vou chamar esse método de security filter chain. Aqui mudou um pouco em relação à versão 3.0 para 3.1. 3.0 é o que a gente viu no projeto passado. 3.1 é o que a gente está usando agora, né? Esse método aqui ele precisa ser anotado com @bin, né, para que seja fornecido. Nós continuamos recebendo aqui um HTTP security. Por padrão, a gente chama esse objeto de HTTP. Então, o que esse método faz? Ele recebe esse objeto HTTP security, nós mudamos algumas configurações que a gente quer nele e devolve ele. Né? Devolve o builder dele, né? É um builder, né? Então, esse método aqui precisa retornar o security filter chain. Quem cria esse filter chain é esse HTTP security. A gente só configura ele e fala para fazer o build. Então, nós vamos retornar aqui, então, o HTTP, ponto. A gente vai chamando, então, os métodos para configurar. Então, para configurar o processo de autenticação. Né? Show. Vamos começar dizendo que todas as rotas são obrigatórias ou devem estar autenticadas. Todas as rotas devem estar autenticadas. Essa é a maneira diferente
veja que Authorize Request, que é o que a gente usava antes, está deprecated ou descontinuada, né? Foi descontinuada. Então, o processo aqui agora é chamar o método, deixa eu olhar na minha cola, Authorize HTTP Requests. Authorize HTTP Requests. Esse é o cara. Só que esse método aqui, ele recebe, antes a gente fazia assim, né? Ponto alguma coisa. Também não é mais assim que faz. A gente tem que passar aqui dentro um... Foi o vinagre, né? Authorize HTTP Request. A gente tem que passar um customizer. É uma função, é um objeto do tipo customizer, que a gente pode fazer utilizando uma função direta, um expression-length. Então, a gente vai receber aqui como parâmetro um objeto de autenticação, que eu vou chamar de auth, e aqui, através desse objeto de autenticação, é que eu vou configurar quais são as requisições que estão liberadas e quais são as requisições que são proibidas, que precisam estar autenticadas. Nesse primeiro momento, né, tudo na minha aplicação vai ter que ser autenticado. Então, nRequest authenticated. É parecido com o que a gente viu da outra vez, só que a forma de escrever, a lógica é a mesma, a forma de escrever a partir do 3.1 é um pouco diferente. Né? Vamos continuar fornecendo o nosso formulário de login, né? E aí o formulário de login mudou também, né? A gente tem que passar esse customizer. Por enquanto, eu não quero customizar ele. Então, existe um objeto chamado customizer que tem um método estático ifDefaults. Então, se você não quiser personalizar seu formulário, por exemplo, eu quero uma página diferente. Eu quero que, quando submeter, ele já acesse a barra task. Eu quero que o método post vai fazer uma requisição para uma outra rota diferente onde eu vou validar. Então, você pode personalizar todo o processo do formulário de login. Ou você pode usar o padrão que ele já tem, aí existe um customizer aí para a gente utilizar. Vamos chamar aqui o build, que é para construir essa resposta, construir esse security filter chain. Aqui nós temos uma exceção que não foi tratada, a gente vai lançar throws exception aqui, e aí devemos ter essa nossa primeira versão dessa configuração. Vamos ver aqui se está indo tudo bem, parece que não. E como a gente fez o hot load, ele falou assim, mudou umas coisas aqui, mas aqui está tudo bem, né? Aparentemente aqui está tudo bem. Vamos fazer o teste nosso aqui de cada dia. Preciso pegar a nova senha, ou a gente já configura uma senha padrão decente, né? Para a gente não ter que ficar copiando. Vamos ver aqui, application, properties, Spring, security, password. Vamos ver o que eu tenho que colocar no application properties para dizer qual é a senha. Qual é a senha do usuário. A gente seta ali no application properties e ele passa a utilizar essa senha. Aqui, né? Tanto o usuário, copiar aqui seção capítulo 2, Spring Security User, Name, Spring Security User Password. Então, lá no Application Properties, vamos colocar essa configuração inicial. Username, eu vou colocar admin, e senha 123. Vamos aqui no Please Sign In, admin, 123. Loguei com sucesso, aí agora já está configurado aqui certinho a nossa rota, né? Aí eu posso pagar, posso fazer tudo o que eu quiser e eu posso fazer logout. Então, /logout. Quer fazer logout? Quero fazer logout. Se eu vier agora em /task, não posso acessar. Então, tudo isso daqui, só com essa configuração básica, né? Default aqui do security. Né? Temos essa autenticação. Porém, isso aqui não acrescentou muita novidade, o que a gente já tinha visto, tirando
o fato da gente atualizar em relação a como configura aqui no Spring 3.1. Mas, como é o nosso objetivo aqui, a nossa autenticação ela não vai ser com login e senha. Ela vai ser via GitHub. Então, vamos acrescentar aqui uma configuração, que é a parte de autenticação com o Auth2. Então, ponto. Como a gente não adicionou isso aqui, a gente adicionou o Auth2, temos também esse recurso, que é o Auth2 Client. Na verdade, o Auth2 Login. O Auth2 Login, né? Então, além do formulário login, eu quero oferecer autenticação com o Auth2. Vamos colocar aqui essa configuração como padrão, para a gente visualizar como que isso vai se refletir no nosso código. Então, vamos passar aqui também um customizer com defaults. O Auth2 Login, customizer with defaults. Vamos ver o nosso formulário aqui que aconteceu. Ele estragou. Estragou. Conectão deve estar reiniciando, né? Ver se está reiniciando ou se deu problema. Ah, deu problema. Aqui, ó. O problema é que ele não sabe, né? Porque o Auth2 Client, ele tem vários. Ele pode ser com GitHub, pode ser com Facebook, pode ser com Gmail, né? Então, é o client, agora tem que dizer qual é o Client Registration Repository. Então, não é só isso, né? A gente precisa ir um pouco além. A gente vai precisar configurar, então, o nosso cliente aqui. Configurar o cliente é dizer, basicamente, qual é o ID do cliente. Então, deixa eu colocar aqui nas configurações do GitHub. A gente vai precisar dizer um ID e um secret. Como a gente vai passar essa responsabilidade de autenticação para o GitHub, a gente precisa combinar antes com o GitHub. Então, o GitHub, eu tenho uma aplicação ali, chama Epic Task. De vez em quando vai passar aqui um usuário, vou te mandar um usuário, e aí você só fala para mim se ele existe ou não. Então, para o GitHub receber essas requisições, a gente vai precisar combinar um segredinho nosso. Então, esse secret é uma string, né, um hashzinho, que eu vou ter que mandar lá para o GitHub para ele falar assim, então quem quer saber isso daqui é o Epic Task. Deixa eu ver esse usuário. Beleza, é ele mesmo, toma aqui. Então, eu vou precisar dizer que a aplicação que está fazendo a solicitação para o GitHub e qual é o secret para realmente ele saber que essa aplicação sou eu mesmo. Então, tudo isso eu preciso combinar lá com o GitHub. Vamos, então, lá no GitHub, cada um no seu, não vem no meu GitHub, não. Lá no GitHub. E aí, cada serviço tem uma parte, né, lá do site, por exemplo, se você quiser fazer com Google, Facebook, ou outro serviço, lá na página do serviço, você tem que fazer essa configuração. Vamos aqui no nosso usuário. Settings. Seu usuário, Settings. Então, página aqui de configuração do seu usuário. Lá no final, no menu à esquerda, nós temos Developer Settings. Developer Settings. E aqui nós temos OAuth Apps. OAuth Apps. Né? Então, aqui você vai criar um app que pode se autenticar via GitHub. Né? Vamos registrar uma nova aplicação. O nome da aplicação, App Test. Homepage. Aqui, como não está no ar ainda, vamos colocar localhost mesmo. Não está no ar. Localhost 8080. Quando tiver, aí você muda, né? Descrição aqui opcional, né? Você pode colocar. Essa parte do authorization callback, essa parte é importante. Isso daqui, cada aplicação vai ter um formato nesse authorization callback diferente. Aqui,
já está no meu autoproprietário, eu vou disponibilizar para vocês. Isso daqui tem na documentação do Spring, tá? Como que é o formato do Authorization Callback, tá? Tem que ser esse formato aqui. Esse Authorization Callback depois que ele atualizar, para onde que ele vai ser redirecionado? O Spring espera que a resposta venha nessa URL. Então, eu vou perguntar para o GitHub. Esse cara pode acessar aqui, é um usuário válido e tudo mais? O GitHub vai falar assim, E aí ele vai fazer uma requisição para essa URL. A resposta tem que vir para essa URL. O Spring está esperando que o GitHub avise por essa URL. Para o Google, Google. O Facebook, aí, documentação, não sei para o Facebook qual que é. É só isso, então. Nome da aplicação é AppTask, URL localhost 8080, authorization URL localhost 8080 /login /auth2 /code /github. Registrou a aplicação, a gente vai ter, então, o nosso client ID e nós vamos ter o client secret que a gente vai poder gerar. Vamos pegar o nome da propriedade certinho aqui, dessa propriedade ID e a propriedade secret. Application property Spring OAuth2 OAuth2 GitHub ID. Esse segundo link aqui tá bom, que é do próprio Spring, né? Vamos ver se ele vai ter. Esse daqui ele tá todo trabalhado no Gradle, né? Deixa eu colocar Maven na busca. Ele veio, só que veio no Gradle, né? No Gradle. Dependências. Gradle também. Tudo bem. A gente vai ter que, então, pegar isso daqui e transformar no Application Properties. Não é Gradle, né? YAML, ao invés de ponto properties, ele está com ponto YAML. Mas é isso. Pode copiar essa sequência aqui, ó. E a gente vai acrescentando ponto, né? Então, Spring, ponto, security, ponto, auth2, ponto, client, ponto, registration, ponto, GitHub, ponto, client ID, igual. Aqui, quando é assim, ele muda para client traço ID. O ponto properties é client traço ID. Já copio para vocês, caso vocês se perguntem. Aqui eu vou copiar, então, esse client ID. Não copio o meu. Respeita a minha privacidade. E vou fazer o mesmo caminho agora aqui, ó. Só que ao invés de client ID, eu vou trocar para secret. Secret. Deixa eu dar um confirmado aqui. Client secret. Parece que aqui é client secret. E vou colocar o nosso secret. Nosso modo de dizer. Deus. Aí eu preciso criar, né? Gerar um novo client secret. Isso daqui é bom, né? O formato aqui de geração, porque assim, se por acaso houver um vazamento, uma questão de segurança, que nem vocês, assim, né, que estão vendo no meu client secret, você pode simplesmente apaga o client secret e gera outro. Quem teve acesso ao antigo não terá mais, né? Então, vamos gerar aqui, vou colocar minha senha secreta. Essa vocês usaram. E ele gera aqui esse client secret. Vou copiar ele. Daqui a pouco ele vai ficar escondido. Copia rápido. E aqui nós temos o nosso client secret. Então, só para vocês terem aí como referência,
o nome da propriedade. Então, se você quiser usar o Connect para esse momento, pode, mas eu vou apagar ele depois, não vai funcionar para sempre. Crie a sua aplicação no GitHub. Né? Vamos ver se com essas duas configurações nós já conseguimos rodar aqui a nossa autenticação. Vou atualizar aqui, /login. Já temos uma página de login. Isso aqui, por causa da configuração do /login, está lá ainda, a gente pode tirar. Mas já temos aqui, ó, login with o auth2. Tem um botão aqui para GitHub. Clicando no botão para GitHub, nós somos redirecionados para o GitHub. Então, perguntando aqui, você quer autorizar o Epic Task? O que o Epic Task vai ter de informação sua? Ele vai ter suas informações pessoais. Você não vai poder mudar, né? Read only, não vai poder mudar. Mas ele vai poder saber quem é você, qual é a sua foto, quantos repositórios você tem. Né? Informações pessoais públicas, igual você tem na página. Né? Vou autorizar. Você está sendo redirecionado. E a pessoa não só foi redirecionada, como já está autenticada. Ou seja, está pronto. Está pronto a autenticação. Posso pagar as coisas, estou autenticado, né? Posso fazer logout, /logout. Né? Só isso. Se vocês não gostam de Java, não gostam de Spring Boot, essa é a última chance para gostar. Se não gostar, aí depois dessa eu desisto de todos esses. Vamos mostrar o usuário que está logado? Aqui, como eu já autorizei, né? Eu clicando no botão já está autorizado e não pede de novo, né? Então, vamos mostrar qual é o usuário que está logado. Essa parte é importante. A gente precisa, não é só, beleza, ele é ele mesmo, entra aí, né? Não, eu preciso saber quem ele é, porque na hora que eu marcar a tarefa como concluída, eu preciso pegar o usuário, né? Para atribuir uma pontuação para esse determinado usuário. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá no nosso controller, vamos a partir do princípio aqui do index, né? Lá no nosso controller, task controller, esse método aqui, getMapping, do index, o nosso método index, ele mostra aquela página, então ele precisa saber quem é o usuário que está logado. Uma maneira de fazer isso é a gente passar esse usuário logado, assim como a gente passa o nosso atributo aqui, né? A nossa lista de tarefas. A gente pode passar outros objetos, por exemplo, o nome do usuário, o avatar do usuário, né? A gente poderia fazer isso daí. Vamos fazer isso. Para eu pegar qual é o usuário que está logado, eu posso pedir para o próprio Spring, né, passar aqui esse objeto, que é do tipo o auth2 user. O auth2 user. Vou chamar aqui de user. Né? O auth2 user. E eu vou colocar uma anotação para dizer que esse objeto aqui, ele é o usuário que está logado. Então, arroba authentication principal. Esquece. Authentication principal. Então, esse usuário aqui, desse tipo, é o meu authentication principal do Security Core Annotation. Security Core Annotation. Agora eu posso colocar, por exemplo, o nome do usuário lá no meu model de resposta. Model.add attributes. Vou chamar isso daqui de username. Passa aqui o username para minha view. Para eu pegar esse username, a partir do meu user, eu tenho algumas propriedades que eu posso pegar. Né? Esse name aqui, no caso do GitHub, é o código, né? É o código seria o ID do usuário. Então, não é muito legal pegar esse nome, né? Porque é o código. Né? A gente poderia usar, quando a gente for fazer o mapeamento do nosso próprio banco de dados, fazer pelo código, né? É mais interessante, né? Porque o código ele é único, né? Podemos ter homônimos. Então, ao invés de eu pegar pelo nome, eu vou usar esse get attribute. Com esse get attribute, eu posso pegar qualquer coisa que tem lá do GitHub. O nome do usuário, o avatar, quantos repositórios tem, quantos repositórios públicos, quantos forks, quantas estrelas, e por aí vai, né? Todos os atributos que eu posso pegar de lá, mas estou interessado aqui mais no nome mesmo dessa pessoa.
Então, beleza. No meu controller, eu peguei o nome do usuário e adicionei aqui como username, né? Agora eu vou mostrar lá na minha barrinha de navegação esse username. Vamos lá no nosso index. Aqui na minha barra de navegação. Cadê ela? Aqui no meu nav. Eu vou acrescentar mais um LI, que vai ser essa parte da autenticação, né? Nesse LI, eu vou começar mostrando o nome dele dentro de um spam com phText, sendo o nosso username. Esperar ele atualizar aqui. Acho que não está atualizando porque reiniciou, né? Então tá aqui, ó. João Carlos Leme Silva, né? Esse nome que é do meu GitHub lá. Esse é meu nome. Aí você pode, sei lá, né, fazer uma função para pegar só o primeiro nome, pegar o nome de usuário, né? Mas aqui, para mim, para os nossos propósitos, tá bom. Vamos mostrar também a foto, né? Foto do rapaz. E a foto do próprio GitHub. Mesmo procedimento. Vou lá no meu test controller. Vou duplicar esse cara aqui. Poderia passar o objeto todo, mas por partes. Chamar esse cara de avatar URL. Avatar URL. E aqui eu vou pegar a propriedade com o mesmo nome. Avatar URL. Avatar URL. Lá no meu index, posso colocar mais um spam, só para a gente ver se está tudo certo, com avatar URL. F5, aqui está um avatar. Se eu acessar, é a minha foto. Agora é só colocar isso dentro de um objeto do tipo image, né? Ao invés de ser um spam, vou fazer aqui um rascunhozinho dele, image. O src é o avatar URL. Então é o timeleaf que vai escrever. O src vai ser isso aqui, ó. Um texto alternativo por uma questão de acessibilidade, né? Vou colocar aqui foto do usuário. F5, olha lá, a foto do bichão. Bonito, hein? Só vamos colocar uma formataçãozinha. Agora que lascou, né? No Tailwind, no Materialize, vai com calma, né? Porque está acabando a aula que precisa correr também. O Materialize tem uma classe chamada Circle. Mais que aparentemente. Não, não estou sabendo, não. Então, vamos fazer uma classe nossa, né? Acho que chegou esse momento de a gente fazer um pouquinho de CSS, né? Porque tem hora que não dá, né? Então, vamos criar uma nossa classe chamada Avatar, que vai acertar o tamanho dessa foto aqui, e o tamanho, e deixar ela redondinha, né? Aquela parada toda. Eu vou, então, pegar... Dentro de statics, como esse arquivo nosso CSS, obviamente, ele não vai ser processado, né? Do jeito que ele está, ele vai para o cliente, então ele é um arquivo estático. Então, aqui eu vou criar um style.css, e vou criar, então, essa classe avatar. Ele vai ter uma altura, não sei, 54 pixels, e uma largura também de 54 pixels, e um border radius de 50%, já é suficiente para a gente ter essa classe avatar. Aí a gente, lá no nosso index, vai precisar agora importar esse CSS. Vou fazer um link CSS, style.css. Aparentemente é isso. Tranquilo, né? A gente pode... Aí depois é isso, né? Pode alinhar eles aqui, né? Os detalhes que podem ser ajustados. Mas está lá a minha foto, margem, aí tudo aí é CSS. Para terminar, por hoje,
vai faltar algumas coisas que eu gostaria de fazer, que é personalizar a página de login e personalizar a página de logout. Mas vamos fazer só um botãozinho aqui para sair, né, para terminar por hoje. Depois, cadê? Dentro desse aí, vamos fazer um link para /logout. Aqui, ao invés de eu ter o texto sair, poderia ser, né, o texto sair. Vou testar se ele está funcionando. Cadê? Aqui. Nossa, o que está acontecendo aqui, meu povo? Não parece um sair aqui do nada. Isso é magia, não sei o que aconteceu aqui. Só Deus. Se eu colocar ele com a classe de botão, class DTM. A gente vai arrumar isso depois. Tem o botãozinho de sair, que me leva para o logout e a confirmação. Só que eu não quero esse botão como texto, eu queria só um íconezinho, né? Um íconezinho. Então, vou colocar aqui um ícone, class, material icons, logout, é o nome. Botãozinho ali de sair. Posso colocar nesse cara aqui um title, né? Sair. Sair. Depois eu vou arrumar aqui o CSS, não tem nenhuma novidade. A gente provavelmente vai fazer aquele esquema que apareceu meio sem querer, que está começando a ficar muito grande, né? Se eu for para o mobile, esse cara nem é exibido. Então tem uns detalhes que a gente precisa arrumar aqui. Mas eu vou fazer, vai aparecer só a foto. Quando eu clicar em cima, aí aparece a opção, o nome de quem está logado e o sair. Né? Fazer esse ajuste, mas é um ajuste visual que não acrescenta nada aos nossos propósitos aqui. O importante é que eu já tenho o meu fluxo de entrada, autenticação e saída. Na semana que a gente personaliza esses formulários, para não ficar com essa cara que não tem nada a ver com a nossa aplicação. E vamos falar sobre internacionalização. Né? Basicamente, essas duas coisas aí que nós vamos construir na próxima semana. Dúvidas? Tranquilo? Muito bom. Ponto final na aula de hoje. Nos vemos na semana que vem. Um bom feriado. E tchau.